Então, hoje eu, como egressa já, né, da Unicinos, do mestrado, da graduação em letras, eu escolhi, o assunto "A educação brasileira e o papel da literatura no contexto do novo ensino médio", para conversar um pouco com vocês, trazendo ele por meio de uma reflexão que inicia com a minha trajetória, falando um pouquinho do meu percurso acadêmico, e eu acho muito importante reforçar o quão relevante é esse momento da gente poder compartilhar as nossas pesquisas, né, quando a professora Cátia e o grupo ali, lançaram essa oportunidade, eu lembrei, assim, de quando eu era graduanda, depois mestranda, quantas vezes eu tive a oportunidade de participar de momentos, inspiradores, na verdade, conhecendo pesquisas dos colegas, conhecendo a trajetória dos colegas, então por isso que eu escolhi trazer o assunto que permeia, todos os meus estudos, desde o mestrado, doutorado, e que se iniciou lá na graduação, em vista da minha atuação como docente, para conversar um pouco com vocês. Então, estou tentando passar aqui. Organizei esse momento, então, pensando primeiramente em falar pontualmente dos momentos que eu tive, no meu percurso acadêmico profissional, que foram importantes para mim, e depois continuar trazendo a perspectiva da formação discente à formação docente, que eu não vejo como 2 momentos separados, apesar de que cronologicamente se encontram assim, mas que, o primeiro foi o foco no meu mestrado e o segundo hoje é foco do doutorado, um em decorrência do outro, e por fim eu trago algumas considerações acerca de cada um desses momentos. Então, primeiramente, eu gostaria de compartilhar, assim, que o meu percurso acadêmico começou com um curso de letras em língua espanhola, que eu iniciei na UBRA em 2009, e foi um curso, que me permitiu já conhecer também o âmbito docente a partir do quarto semestre, propriamente como professora de língua espanhola na educação básica, mas antes disso eu também atuei como professora voluntária num projeto de ensino de língua espanhola, que era bastante amplo, então eu tive a oportunidade de atuar desde crianças pequenas em escola básica e também com um público já mais avançado, né, no sentido de formação dentro da própria UBRA, né, no âmbito acadêmico, então focando em funcionários, alunos, pessoas, da comunidade acadêmica propriamente dita. Então, depois disso, eu iniciei letras e língua portuguesa na Unicinos, foi onde eu comecei, né, o meu vínculo com a Unicinos propriamente, e, também no desenvolvimento desse curso eu tive a oportunidade de participar, de um projeto que foi o PIBID, que é de conhecimento de muitos aqui, né, conheço muitos colegas que atuaram também nesse projeto, e foi um projeto muito importante, assim, que eu digo que foi um divisor de águas, tanto na minha formação quanto na minha atuação docente, porque, ao contrário do que, muitas vezes pode ser o próprio objetivo do projeto, que é um projeto para iniciação docente, eu já estava como, professora, né, da educação básica já há 3 anos, e eu decidi, mesmo assim, fazer parte desse programa, porque justamente eu buscava, assim, perspectivas novas de trabalho, encontrar mais caminhos para desenvolver as minhas práticas dentro da sala de aula, e por isso eu levei o PIBID para a minha pesquisa do mestrado. Então depois eu vou falar um pouquinho melhor, sobre como se desenhou e se desenvolveu essa pesquisa, mas no mestrado, eu olhei propriamente para o PIBID, para não tornando o programa como foco da pesquisa, mas sim a escola, as pessoas com as quais eu tinha vínculo, né, na época da graduação em letras, e um projeto do qual também eu fiz parte durante o percurso do mestrado. Ontem a Mineia falou bastante do português como língua de acolhimento, né, em contraste com o português como língua adicional, e foi nessa primeira perspectiva do português como língua de acolhimento que eu trabalhei juntamente com colegas da graduação, num projeto que era ministrado, para pessoas, né, refugiadas, em parceria com a prefeitura de Esteio.
Então foi um projeto também bastante importante, e eu sempre procurei esses caminhos, assim, conhecer outras coisas além do percurso, acadêmico, né, propriamente dentro da faculdade. Então nós temos aí várias oportunidades da gente complementar nossa formação na graduação, no mestrado, no doutorado, assim, eu senti muitas oportunidades nessa trajetória toda, mas esses projetos eles tiveram uma relevância assim mais significativa, né? Então, hoje eu estou no doutorado em processos e manifestações culturais na Fevale, concomitantemente ao doutorado em Estudos da Literatura e da Cultura aqui na Universidade de Santiago de Compostela, onde eu tenho um vínculo com a Cotutela, e inicialmente esse vínculo se deu pela bolsa do programa de doutorado Sanduíche no Exterior. Então, falando um pouquinho mais, né, da minha pesquisa do mestrado, eu olhei principalmente para práticas de leitura literária no âmbito do ensino médio, a partir de contato com alunos e com professores de literatura, um professor e uma turma em específico do ensino médio, do segundo ano, em uma escola estadual da região metropolitana de Porto Alegre. Também escolhi este contexto por ser um contexto que era, de certa maneira, familiar para mim, porque eu fui professora de escolas estaduais durante bastante tempo, cerca de 8 anos aí de 10 da minha formação, da minha atuação docente, eu também estive em escola pública, né? E eu fiz essa análise a partir de conversas gravadas e transcritas com, então, alunos e professor em 2019. E o meu propósito era justamente assim, entender como funcionavam essas práticas de leitura, com os quais os jovens se conectavam, e eu acreditava muito e acredito ainda que conhecer isso permite ao professor direcionar as propostas de maneira mais assertiva aos alunos, podendo contribuir muito mais para a formação leitora desses alunos, né? Então, ontem também foi falado aqui bastante sobre a perspectiva de trabalho com projetos. Esse foi um dos focos da minha pesquisa, né? Depois de gerados os dados com os participantes, eu usei esses dados justamente para desenvolver planejar e desenvolver uma prática docente com os alunos, no sentido de olhar justamente para práticas de leitura de textos literários, né? Então, analisados esses dados, eu compartilhei com o professor de literatura, nós pensamos juntos no projeto, e então eu fiz o planejamento e o desenvolvimento do projeto juntamente com ele, que eu não vou desenvolver aqui com vocês a abordagem para não ocupar tanto tempo. Mas isso me conduziu ao doutorado, olhar muito mais para o professor, né? Então, entendendo essa necessidade, esses anseios, essas preferências dos alunos em relação às leituras que são ofertadas a eles no ensino médio, pensando também em desafiá-los a níveis, né, de leituras mais complexas. Oi, 2 minutos? Certo. Então, no doutorado, eu olho especialmente para a literatura em correlação com a cultura, com as tecnologias no ensino médio, professores da rede básica de ensino em universidades públicas do Rio Grande do Sul e da Galícia. E aí eu vou explicar um pouquinho rapidamente essa conexão, né, que eu, na verdade, tive a oportunidade de conhecer esse segundo contexto, que é a Galícia, é uma província aqui da Espanha, né, e é um espaço de compartilhamento de culturas em relação à língua portuguesa bastante forte. Então, é um lugar que está situado na fronteira norte com Portugal, então, propriamente, a relação do português acaba sendo natural, mas aqui, por exemplo, tem um grupo de pesquisa voltado à cultura brasileira e também outras em língua portuguesa são bastante presentes aqui na universidade, e eu passei a fazer parte do grupo que, além de ser um grupo de pesquisa da universidade, é a Rede Galabra, que olha, então, para o contexto dos estudos lusófonos, e, inclusive, tem representação dessa rede no Brasil. E, então, na minha pesquisa de doutorado, eu olho especialmente para currículos do curso de Letras de Língua Portuguesa dessas universidades, 2 universidades, propriamente, em 2023, 2024. 2023, né, pensando no contexto brasileiro, e engloba os 2 anos no contexto espanhol, porque é que o ano letivo se dá de uma maneira diferente à organização, né? Então, o ano letivo deles, por exemplo, inicia em setembro e termina em julho. Por isso que sempre vai pegar um período de 2 anos, né, no calendário.
E com isso eu pretendo, então, identificar em que medida que os docentes de literatura e língua portuguesa estão sendo preparados para atuar no âmbito do ensino médio ou da educação secundária obrigatória, que é correspondente ao ensino médio aqui. Então, não é somente pontuar os professores são preparados ou não, mas propriamente encontrar caminhos, né, para qualificar, inclusive, a formação dos professores, pensar como que os professores podem ser melhores preparados para essa atuação, e considerando também que ambos os contextos têm bastante mudanças em relação às orientações legais, que hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem a BNCC, né? Então, para concluir, em relação à primeira pesquisa, né, eu trago que os discentes do ensino médio eles se conectam muito mais facilmente com práticas de textos literários que propiciam a conexão com as suas histórias, com o seu contexto de vida, com artefatos digitais do seu cotidiano, com livros físicos e com narrativas sobre as quais eles possam se posicionar e conhecer também outros posicionamentos, né? Ontem também muitos falaram sobre a questão de prática social, então isso esteve bastante presente na minha pesquisa do mestrado. E como perspectivas assim, e considerações a respeito do que eu tenho feito, né, na pesquisa, porque ainda tem bastante estudos pela frente aí para concluir o doutorado, eu considero que a proximidade entre os currículos de letras da educação superior com os currículos do ensino médio e do ensino secundário no contexto espanhol, pode tornar mais significativa a formação docente, desde que ambos considerem a literatura em correlação com a cultura, com a tecnologia, que é o que está muito presente, né, nos documentos direcionados para a educação a nível nacional em ambos os países e também a nível internacional, inclusive trazendo elementos em comum, né, para os diferentes contextos. Então, eu agradeço, trago aqui uma lembrancinha de uma das últimas reuniões das quais eu consegui participar efetivamente enquanto eu estava vinculada ao Grupo Falesc Bras, ao qual eu sou imensamente grata. Obrigada. Jéssica, nós te agradecemos. Queremos abrir para perguntas. Estamos Gostaria de saber a opinião da Jéssica em relação a esse novo ensino médio. Gostaria de saber a opinião dela. Então, o que eu... É uma pergunta, assim, bem polêmica, posso dizer, né, em primeiro momento, assim, mas as apreciações em relação ao novo ensino médio, na maioria dos casos, ela é negativa, né, porque a gente percebe uma falta de estrutura física e humana das escolas públicas, especialmente, né, enquanto que, na verdade, a proposta que se coloca, por exemplo, na lei, na BNCC, é de igualdade, né, de possibilitar mais igualdade. E a gente percebe que, na prática, justamente acontece o contrário, porque a minha última atuação, por exemplo, foi numa escola particular. Então, no âmbito privado, o que eu posso dizer? Isso eu percebi até onde eu atuei, que eu me desvinculei em função de assumir a bolsa integral, que até o momento que eu assumi não podia manter o vínculo, mas eu percebi que estava caminhando muito bem, porque, por exemplo, era uma escola que tinha parceria com o Senai, e a gente sabe que quem conhece um pouquinho do novo ensino médio, a proposta é justamente ter um melhor preparo no âmbito profissional, né? E a gente sabe que, enfim, hoje a escola pública tem bastante dificuldade de conseguir essa parceria com pessoas realmente profissionais que possam oferecer uma formação qualificada, e justamente também na própria BNCC traz a questão de assegurar que os profissionais serão acompanhados, serão qualificados, enfim, né, orientados, eu acho que é a palavra mais correta, a implementação desse novo ensino médio, quando, na verdade, quando a gente conversa, mesmo que informalmente com o professor, a gente vê que não está acontecendo isso, né? Então, a legislação está lá, os professores precisam incorporá-la nos seus currículos voltados ao ensino médio e decidir isso no próprio contexto escolar, como vai ser feito, né? Obrigada, Então, Jéssica. Desculpa, eu vou isso. ter que interromper, porque passou Sim, porque é uma pergunta realmente bem aberta. Muito obrigada, bom te ouvir. Eu também tinha outros Obrigada pela comentários, pergunta mas também.